The Mighty Rotting Christ, a lendária banda grega de black metal, é o tema deste vídeo, em que eu vou falar da discografia desta banda que surgiu em Atenas em 1987 e até hoje lançou, melhor dizendo, 13 álbuns de estúdio. Álbuns muito bons, todos eles são bons, nenhum é ruim. E por isso vale muito a pena falar da discografia dessa banda. Há pouco eu consegui completar a minha coleção com todos os discos da banda, a maioria no formato CD, e vou apresentá-la para vocês. Tanto para aqueles que já conhecem, em que eu vou apresentar uma visão crítica sobre a discografia dessa banda, quanto para aqueles que ainda não a conhecem, mas que têm algum interesse no metal extremo, especialmente no black metal, porque é uma banda que pode agradar mesmo os ouvidos daqueles mais renitentes ao gênero. Muito bem, o Rotting Christ, como eu disse, surgiu em 1987 e tem como principal membro o vocalista e guitarrista Sakis Tolis, além do seu irmão, o baterista Themis Tolis. E teve vários outros membros que passaram pela banda tocando baixo e a segunda guitarra. Bem, a banda lançou, o primeiro lançamento da banda foi o EP Passagem to Arturo, de 1991. Eu tenho aqui o formato do EP em CD nacional, que contém 6 faixas, né? E é um black metal ainda muito rudimentar, mas já demonstrando toda um potencial que vai se evidenciar na carreira da banda, que é uma banda que tem uma discografia que eu diria impecável. Bem, o primeiro álbum da banda de fato surgiu em 1993, Die Mighty Contract. E um disco que, claro, não tem aquela produção que tão bem cuidada que os álbuns mais recentes têm, mas demonstra muita qualidade mesmo praticando um black metal típico do início dos anos 90, bastante pesado, com aqueles riffs alucinantes, blast beats e etc. Bem, nós temos aqui The Sign of Evil Existence, que é um clássico ainda hoje presente no setlist da banda, e além de Transform All Suffering into Plague, né, que é também uma faixa clássica. Um disco muito bom, assim como o seguinte, Non Serviam, de 1994. Eu tenho essa versão aqui relançada no Brasil, né? Quase todos os álbuns da banda foram lançados no Brasil pela Mutilation Records. E nós temos aqui, além da faixa título, The Fifth Illusion, né? Que é uma faixa que também costuma estar presente no setlist da banda. Non Serviam, de 1994. O grande divisor de águas da carreira do Rotting Christ, no entanto, foi o terceiro álbum, chamado Triarchy of the Lost Lovers, de 1996. Esse álbum apresentou uma produção melhor, uma sonoridade mais limpa e um ritmo cadenciado, em algumas partes soando como uma banda de doom metal e assumindo toda uma influência do gothic metal, né, tão típico dos anos 90. E aqui, de fato, o Rotting Christ encontrou, ou ficou muito próximo da sonoridade que deu a sua identidade, né, de uma sonoridade que também conta com bastante influência da música popular grega e que é bastante bem incorporada à sonoridade da banda, lhe dando uma identidade, né? O Rotting Christ, que junto com bandas como Necromantia, Septic Flesh e Varatron, né, constituem as grandes bandas do cenário grego do heavy metal. Bem, depois desse álbum,
A banda continuou explorando esse elemento doom metal e gothic metal em álbuns como A Dead Poem, de 1997, e Sleep of the Angels, de 1999. No ano 2000, com Cronos, a banda tentou voltar a uma sonoridade mais pesada, mas sem deixar de incorporar novidade ao seu som, é, absorvendo inclusive uma influência de metal industrial em algumas faixas, como no cover Lucifer Overlondo, né, de uma banda chamada Contract 93, e também numa outra faixa que tem uma sonoridade bastante próxima ao industrial. Na sequência vieram Genesis 2002, né, um disco bastante pesado e que tentou fazer uma síntese dessas diversas influências e tendências da banda. Santos Diabolos, que já é um álbum clássico, um dos melhores, segundo o público e a crítica da discografia do Rotting Christ. Em 2007, Teogonia também, um disco muito bom, pesado, forte, sem deixar de lado todas essas influências que apenas enriqueceram a sonoridade da banda. E veio na sequência uma trinca de discos sensacionais, como Ea Alo, seria assim, Elo, né, ou Aealo, né, a palavra grega que significa destruição, né, transformada em latim, resulta nesse vocábulo, Aealo, e é um disco, né, que traz muitos elementos que eu vou comentar mais tarde, por isso que ele é um dos meus preferidos. Numa trinca, né, que além de trazer toda uma criatividade, trouxe também muitos elementos da cultura grega ou do Mediterrâneo e do Oriente Médio que enriqueceram muito a discografia da banda. Bem, na sequência veio em 2013 Kata Ton Daimona e Autu, um título grego que significa algo como seguir o próprio espírito ou demônio, né, o daimon, né, como os estudiosos da filosofia grega conhecem, o que pode também ser traduzido com aquela frase do Walt Wilt, né, que é própria do Aleister Crowley, né, e é uma expressão que define bem o espírito, digamos assim, filosófico por trás das letras da banda. Em 2016 foi lançado Rituals, um álbum considerado pela crítica um dos melhores da discografia da banda. E por fim, o último trabalho foi lançado em 2019, The Heretics, último álbum de estúdio da banda. A banda também lançou um álbum ao vivo em 2015 chamado Lucifer Over Athens, né? Lucifer em Atenas, um álbum duplo que contém mais de 2 horas, né, de uma espécie de compilação dos grandes clássicos da banda. É um disco sensacional, é um dos melhores discos ao vivo de black metal. E eu tenho, inclusive, eu guardo aqui o ingresso do único show do Rotting Christ que eu fui, né? A banda veio diversas vezes ao Brasil, mas o show que eu fui foi em 2016, lá no Hangar 110, aqui em São Paulo. Muito bem, vale a pena mencionar também, né, que este ano saiu o primeiro disco solo do Saki Stollis, chamado Among the Fires of Hell, disco que eu vou comentar nos meus reviews dessa semana, tá? Então, acompanhem. Muito bem. Então, como avaliar a discografia do Rotting Christ? Primeiro, dizendo que é uma discografia muito sólida, com álbuns muito bons. Não há nenhum álbum ruim.
há, é claro, os meus preferidos e outros que eu considero um pouco abaixo, mas todos apresentam alguma coisa válida e que é muito prazerosa de escutar. Então vamos lá, né? Vou, como sempre, trazer a minha discografia, falar do melhor ao pior, né? Sendo que o pior não é um disco ruim, como eu disse. E o pior nessa, né, pro meu gosto, é o primeiro, Dynamite Contract, né? Por conta da produção, por conta da sonoridade, né? O início dos anos 90 não é a minha era predileta do black metal, embora para muitos o black metal tenha surgido apenas ali, mas eu gosto de produções mais bem elaboradas, mais profissionais, embora eu também goste dessa coisa mais underground e radical, né, dessas bandas do início dos anos 90. Então, Dynamite Contract é um bom álbum, mas fica em 13º lugar. E em 12º, o álbum seguinte, Non Serviam, de 1994, um álbum bom, com muitas faixas boas, mas que fica aí em 12º lugar. Em 11º, revertendo um pouco essa tendência de destacar os primeiros como os álbuns mais fracos da banda, eu vou justamente destacar o último álbum, The Heretics, de 2019, né? O último álbum, que é um álbum bom, bem produzido, que tem muitos elementos interessantes, mas que eu achei que trouxe um certo exagero na produção e na quantidade de referências, né? É um álbum constituído por muitas referências literárias e filosóficas. Por exemplo, a primeira faixa, In the Name of God, traz uma citação do Dostoiévski, uma do Mark Twain e outra do Nietzsche, embora no encarte aqui da versão nacional que eu tenha seja indicado o Shakespeare, né? Mas a frase é aquela célebre frase do Nietzsche em que ele diz que o mundo nele mesmo é vontade de poder e nada mais, né? E aqui não sei por que veio atribuída essa frase ao Shakespeare. Provavelmente um erro na hora da impressão aqui da letra no encarte, né? Tanto que há uma outra citação do Shakespeare, essa sim do Shakespeare, numa faixa chamada Hallowed Be Thy Name. Bem, mas é um disco repleto, então, dessas faixas, dessas frases, dessas citações, o que, é claro, enriquece e é próprio da banda, mas que eu achei que ficou um pouco pedante, né? O pedantismo é uma coisa que eu abomino, porque é muitas vezes a tentativa de demonstrar uma erudição desnecessária, né? Então, eu achei que isso também acabou influenciando as faixas, que contém muitas pausas, muitos elementos, né, que acabam tirando um pouco o ritmo de um disco que, embora ainda consiga ser muito bom, né, tem talvez essa deficiência, né? Bem, então o Heretics de 2019 fica em 11º lugar. Em 10º lugar, eu vou colocar o Sleep of the Angels, álbum lançado em 1999. Um álbum que é o álbum menos pesado da banda, né? Fazendo um pouco jus ao título Sleep of the Angels, né? Uma certa soneca, né? Não é um álbum tão ruim, embora é um álbum que de fato tem uma ausência de peso e velocidade. Tem faixas muito boas e clássicas, como Cold Colors, After Dark I Feel, né? Uma faixa bem gótica que também por conta do clipe tornou a banda mundialmente mais conhecida. Foi a primeira vez que, né, ela excursionou nos Estados Unidos. Tem uma faixa que eu gosto muito chamada The Perfect Traum, né, uma faixa que tem umas partes em alemão. É uma faixa assim também gótica, com uma sonoridade muito interessante. Enfim, não é um disco ruim, mas é um disco de fato que peca talvez por uma ausência de
peso e velocidade. Bem, e na sequência, em nono lugar na minha discografia, na minha hierarquia, na minha crítica, vai A Dead Poem, de 1997, né? O quarto álbum de estúdio da banda, que explora bastante esse elemento do gothic metal, tanto é assim que há inclusive a participação do Fernando Ribeiro, né, vocalista do Moonspell, que faz backing vocal na faixa Among Two Storms, mas é um disco que contém realmente bons momentos, como Sorrowful Farewell, e além da Among Two Storms, também as faixas Out of Spirits e As If by Magic. Full Colors is the Night também é uma boa faixa. É um disco bom, eu gosto, né? Embora ele também seja um disco de uma fase ali intermediária da banda que ela perdeu um pouco o fôlego, né? Bem, o álbum seguinte na minha hierarquia é o Cronos, de 2000. Esse álbum aqui que foi produzido pelo Peter Tägtgren, né? Aquele célebre produtor de tantas bandas como Dimmu Borgir, Immortal, né? Foi gravado lá no Abyss Studios, né? Na Suécia, né? Na cidade lá do Peter Tägtgren, né? Que também é o líder do Hypocrisy. Tem uma ótima produção, portanto, eu gosto muito das produções do Peter. Tem uma sonoridade pesada, tem faixas muito boas. If It Ends Tomorrow é um clássico. Esse cover que eu mencionei, Lucifer Over London, é uma ótima faixa. Tem muitos elementos interessantes. Esse é um disco interessante da banda Cronos, de 2000. Em sétimo lugar, na minha discografia, fica o Genesis. Genesis, de 2002. Esse álbum aqui, que é mais pesado do que os anteriores. Tem essa primeira faixa, Daemons, é muito pesada, muito forte. Lex Talionis, muito boa. Indomine Satana, excelente. Ad Noctis também. Enfim, um disco muito bom, muito sólido, do Rotting Christ, Genesis, de 2002. Em sexto lugar, já se aproximando dos melhores da discografia, vai Teogonia, de 2007. Um disco muito bom, com um destaque para as faixas The Sign of Prime Creation, Keranos Kivernitos, Nemesis e Enuma Elish, né? É um disco muito bom, um disco maravilhoso que eu recomendo bastante. Eu tenho essa versão lançada no Brasil pela Zomber Music e que contém como bônus um DVD que tem uma espécie de documentário da banda na turnê do disco anterior, que é o Santos Diabolos, e que tem muitas cenas no Brasil, né, na Galeria do Rock, com Toninho do fã-clube do Sepultura, a banda passeando na Praça Ramos, em frente ao teatro. Tem um documentário de gravação do próprio disco, enfim. Vale muito a pena, se vocês acharem essa edição, compre, porque ela é excelente. Agora indo para os 5 melhores, né? Em quinto lugar, Santos Diabolos, um disco maravilhoso, o favorito do meu amigo Alan Louvart, e que é de fato um disco muito bom, né? Abre assim o encarte, tem essa capa, essa arte aqui. Tem faixas ótimas como Atanati Est, né? Um clássico, também está sempre presente no setlist. E particularmente uma faixa chamada Serve in Heaven, que é uma das melhores que a banda já escreveu, né? Uma faixa realmente muito boa, rápida, né? Um ritmo meio thrash metal, assim, excelente. Uma levada de guitarra também maravilhosa. Bem, agora os ainda melhores são
em primeiro lugar, aqueles três, né, que eu mencionei, de 2010 a 2016, né? Aquela trinca composta pelo Aialo, o Cataton Demonia Aitu e o Rituals, né? Em quarto lugar, eu vou colocar o Rituals, esse álbum aqui, considerado pela crítica também um dos melhores discos de black metal, não apenas do Rotting Christ, mas de toda a história do black metal. De fato, um disco, né, muito bom mesmo, com uma riqueza em cada faixa, em cada uma produção cuidadosa, né, em cada faixa. Destaque para In Nomine Dei Nostri. É, tem uma faixa aqui que é especial chamada Le Litanie de Satan, que é cantada pelo Vorfalak, do Samael, né? E que é uma leitura do poema do Baudelaire, né? Presente nas Flores do Mal, né? As Litanias de Satã. Então, uma faixa assim histórica até, né? Uma das melhores da história do black metal, né? E um disco maravilhoso. Mas eu ainda prefiro o Cataton Daimonia e Aitu, de 2016, que fica, ou melhor, 2013, que fica em terceiro lugar na minha discografia, no meu ranking da discografia do Rotting Christ. Disco excelente, né? Todas as faixas são ótimas. Destaco Inhuman Xibalba, Grandes Espíritos Diávolos, né? Que tem um título muito parecido com a faixa título, né? Dos Santos Diávolos. A faixa título desse álbum é sensacional. Tem uma faixa chamada Shine Yubessilasa, que é um cover de uma música popular romena, né? Então tem coisas aqui muito boas e a última faixa, que é 666 em grego, né? Num, numa grafia grega desse número, né? Que é muito interessante também, uma das melhores que a banda já escreveu. Então, Cataton Daimona e Aitu, né? Apesar desse nome estranho e de faixas com diferentes línguas e difícil de pronunciar, um disco maravilhoso, assim como Aialo, que fica em segundo lugar no meu ranking, né? Um dos discos, né, que eu mais escutei, né, um dos que eu mais gosto, tenho até aqui em vinil e eu faço questão de mostrar para vocês esse vinil aqui que tem assim toda uma arte, né? A banda assinou com a Season of Mist. Então esse disco foi lançado por ela e no Brasil pela Mutilation. Contém também o disco na versão nacional um DVD com um documentário de gravação, né, da banda, e também com alguns takes de shows, né, inclusive no Brasil em 2006, né? Então vale muito a pena aí além de um show na Alemanha em 2008, né, no festival With Full Force. Bem, e o disco, né, tem essa arte aqui, né, esse retrato. Todo o disco ele tem uma temática mais voltada para as questões da guerra, da violência, né, esse tema da destruição. Tem faixas aqui sensacionais. Daimonium Frozes, né, o alimento do demônio. Noctis Era, Fire, Death and Fear. Necron Laes, né, é um canto fúnebre grego. Tem uma outra chamada Santa Muerte, né, tem muitas referências à morte e destruição nesse álbum, que, que contém duas outras curiosidades, né? Uma faixa chamada Thou Art Lord, que é o nome de um projeto que o Sake Stolis divide com outros músicos gregos, né? De bandas como Septic, Flash e Necromantia. E, enfim, que tem aqui, né, essa faixa com esse nome, sem a participação desses músicos,
e na verdade com a participação de um membro da banda, Primordial. E nós temos aqui a participação na música Orders from the Dead da Amanda Galas, né? Célebre cantora grega e com um fundo musical do Rotting Christ, né? Então é uma obra de arte, né? Para quem não conhece, vale muito a pena checar esta música, né? Tem um clipe na internet que vocês podem ver aqui no YouTube que é muito bom. Eu vou colocar nos comentários a este vídeo. Bem, e o melhor disco é, na minha opinião, o Triarchy of the Lost Lovers, né? É o disco que eu mais escutei. Não foi o primeiro disco do Rotting Christ que eu escutei, mas foi aquele que de fato abriu os meus ouvidos e que a partir do qual eu pude adentrar na discografia da banda e compreender sua arte, né? É um disco, claro, né? Tem uma levada bastante gothic metal, não tem aquela pancadaria, aquela violência, aquela velocidade do black metal, né? Mas tem aí toda a qualidade da banda em faixas que são clássicas e estão sempre presentes no setlist de shows da banda, como a faixa título, a faixa título não, perdão, a faixa King of a Stellar War, a faixa Archon e a faixa One with the Forest, né? Não tem faixa título, tá? Não tem nenhuma música chamada Triarchy of the Lost Lovers. Foi um erro. E nessa versão aqui em vinil tem um cover do Creator, Tormentor, né? Que é, curiosamente é a faixa mais rápida nessa versão em vinil, mas a versão que eu tenho em CD ela não contém esse cover, tá? A versão que eu tenho aqui em CD é da Century Media. Bem, era isso, meus caros. Essas são as minhas modestas opiniões sobre a discografia do Rotting Christ, né? Uma banda muito boa, né? Que merece aí toda a atenção de quem gosta de boa música e não apenas de metal extremo. Então, continuem acompanhando este canal. Keep the Metal Flame Alive e até a próxima.